Shalom, amados, boa noite. Deus nos abençoe mais uma vez nesse dia, uma santa ceia do Senhor. Vamos nos apresentar diante dele. Ele tem coisas maravilhosas para falar a nosso respeito e a respeito dele também, que é o nosso Deus, porque é isso que estamos buscando a revelação do Deus Todo-Poderoso para nos relacionarmos com Ele com mais propriedade, conhecendo verdadeiramente o amor, o poder, a graça, a misericórdia, a sabedoria que Ele tem colocado à nossa disposição. E quando entramos numa intimidade com Ele, Ele vem e nos revela. Então, eu quero te incentivar a isso, pelo Espírito de Deus, te incentivar a buscar a face do Deus vivo, para nós conhecermos o seu poder, o seu reino, aquilo que Ele estabeleceu de bondade a nosso favor e aquilo que Ele deu também de avanço para a igreja, uma igreja que conhece ao seu Deus, diz a palavra lá de Daniel, se torna forte e faz proezas. Então, eu creio que é isso que o papai quer ensinar para a gente, cada vez mais, sermos um povo forte, um povo destemido, um povo valente, que não apenas sabe se defender, mas também sabe atacar o império das trevas, sabe desmontar as armas espirituais da maldade, sabe se manifestar naquilo que é o amor de Deus a favor das pessoas que estão tantas e tantas vezes presas pelos grilhões das trevas, as mentiras das trevas, e nós nos levantarmos, sim, amados, com autoridade e poder naquilo que Jesus Cristo fez e entregou para nós, e nós nos revelarmos debaixo dessa autoridade, debaixo desse amor. Amém? Feche os teus olhos, fale com o Pai que você necessita, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, nós estamos neste momento nos entregando nas tuas mãos, tu conheces, tu sabes a necessidade de cada coração, Senhor. E estão todas elas colocadas diante do teu trono de glória, de majestade e poder. Nós estamos, Pai, felizes por termos essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez conhecermos um pouco mais do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Esteja agora revelando, Senhor, esses tesouros escondidos que é a tua palavra. Tu disseste, ó Deus, que a tua glória é esconder e a nossa glória é descobrir. Então, vem, Pai, para revelar aquilo que está em oculto aos nossos olhos, ó Deus, para que venhamos a ser mais parecidos com Cristo, mais empoderados, e como temos aprendido há tanto tempo, sermos parecidos com Ele no caráter, na missão, Senhor, e no poder. Em nome de Jesus, ó Pai, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus e está trabalhando firmemente a nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Abra a tua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7. Amém? Abra a tua Bíblia, nós vamos ler ali as declarações do poder de Deus a nosso favor, vamos comentar um pouco a respeito disso, vamos receber poder da parte de Deus para ver a manifestação do nome que é sobre todo nome nas nossas vidas e entregarmos a Deus uma adoração cada vez mais íntima a Ele, porque conhecemos o seu amor, sabemos como o amor dele se comporta, e quando conhecemos o amor de Deus e sabemos como o amor dele se comporta, mas quando chega na hora de nós nos relacionarmos na profundidade com Ele, naquele momento de intimidade, amados, como fica mais fácil ir nos entregando, ir pisando em lugares desconhecidos, confiando que esse Deus ele está nos levando por caminhos planos. Amém? Então, Cantares, capítulo 8, 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Eu quero ficar com as duas, com a primeira parte e a parte A desse versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Amém? Até aí, que nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito desse amor de Deus, dessa misericórdia, dessa graça. Amados, e hoje, dando um tema, assim, um nome para essa pregação, é assuma a transitoriedade do pecado e a eternidade do amor de Deus. Como assim assuma? Porque hoje nós vamos falar algumas realidades espirituais, amados, que nós precisamos assumir na nossa vida. Toda realidade espiritual que chega até você e a mim são realidades que precisam ser assumidas por uma decisão da nossa vontade. Nós precisamos escolher assumir aquilo. Quando Deus fala, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, eu preciso assumir essa realidade. Quando o Senhor fala, em mim vocês são mais que vencedores, nós precisamos assumir essa realidade. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu preciso assumir essa verdade.
Então, hoje eu quero trazer a realidade da transitoriedade do pecado e a eternidade do amor de Deus a nosso favor. Nós precisamos entender, amados, que o amor de Deus, ele nunca acaba. Como diz lá em Coríntios, o amor jamais acaba, o amor nunca falha. E ele jamais acaba. O amor é eterno, porque a pessoa do nosso Deus é amor. Então não vai acabar. Então nós precisamos entender por que esse amor ele é eterno, como ele se manifesta a nosso favor. E depois de termos esse entendimento revelado da parte de Deus, nós começarmos a assumir essa realidade entendendo que cada uma das manifestações de pecaminosidade, de guerras, de ataques, de levantes contra a nossa vida, de cada uma das manifestações contra o nosso ser tripartido, que é espírito, alma e corpo, nós teremos nós teremos uma ampla manifestação dos recursos de Deus. Nós teremos muitos recursos da parte do Senhor para sairmos de cada uma das tentações, cada uma das armadilhas. Ele mesmo, como diz o Salmo 91, ele nos livra do laço do passarinheiro. Então, nós temos que colocar a nossa vida, pedir para Deus: eu quero colocar a minha vida na tua pessoa bendita. Eu quero estar inserido em ti. Porque ele tem, a palavra de Deus diz que nós estamos ocultos em Cristo. Nós estamos ocultos. Então, imagine, você entrou em Cristo. Eu entrei em Cristo. E essa realidade, ela precisa ser verdadeira na nossa vida. Nós precisamos permitir que esse lugar, esse ambiente espiritual ao qual nós somos inseridos, ele traga mudança para nós. Então, também, essa realidade do pecado, e no sentido de ser algo que começa e acaba, precisa vir forte a nosso favor. O Senhor tem falado muito firme ao meu coração para que eu liberasse nas intercessões, nas orações e agora através da palavra esse conhecimento de que aqui está falando, as muitas águas não poderiam apagar o amor. Então, amados, quando eu fui procurar no hebraico, que quer dizer essa palavra, águas, está falando de algo transitório. Então, aqui está falando de água, ao contrário do que é o amor. Porque senão o Salomão, que escreveu, ele não estaria falando as muitas águas não poderiam apagar esse amor, ou seja, algo que vem contrário. Ela quer apagar o amor, mas elas não podem fazer isso. Então, que águas que são essas? São as águas da pecaminosidade. São as águas daquilo que vem para nos paralisar, para paralisar o amor de Deus a nosso favor. E o Senhor hoje está falando: olha, o meu amor, ele é como uma labareda. Observe que esta palavra que fala apagar, ela não está falando de algo, amados, que não fosse um fogo, ela está falando de uma chama, ela está falando do fogo. E no versículo 6 está falando justamente isso, que ele é como brasas, põe-me como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura e os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Amados, normalmente, dependendo da quantidade que existe de fogo, as águas normalmente apagam o fogo. Mas o Senhor está falando, o meu fogo ele é tão abundante, ele é tão maravilhoso. E mais para frente ele fala, nem rios poderiam afogar esse amor. Do que ele está falando? Ele está falando nem uma quantidade muito grande, nem um rio caudaloso poderiam apagar a chama do meu amor. Então essas águas, esse rio, amados, eles têm uma representação no reino espiritual. Então, eu entendo que, assim como Adão, amados, em Adão, a manifestação do pecado caiu aqui na terra, e ele teve dia e hora para começar. Lá no céu, o pecado começou lá em Satanás, depois desceu aqui através da tentação daquilo que foi oferecido a Eva, e depois Eva ofereceu a Adão. Ele começou num dia. Só que a palavra de Deus está falando, esse amor que o Deus tem por nós, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo tem por nós, ele não acaba. Então, ele tem poder de falar para o pecado. O pecado, você terá o meio, aliás, você terá o princípio e você terá o fim. E o meu amor vai estabelecer isso contra vocês. Então, é uma realidade que eu preciso assumir. Então, onde o pecado está enlaçando você, a transgressão, a iniquidade, a morte, as consequências do pecado estão enlaçando você e a mim, nós podemos entrar no amor de Deus e falar para o próprio amor de Deus, que são labaredas de fogo, comecem a queimar essas águas até que nunca mais elas tenham poder sobre a minha vida. Às vezes caminhamos como uma igreja fraca, porque não entendemos o poder do nosso Deus.
Ele está se apresentando para você hoje, como para mim também, como alguém que pode deter a força da pecaminosidade. Amados, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que aquele que peca faz mal à sua própria alma. E quer viver entristecido? Peque, para você ver como você vai murchando. Quer viver com ausência de paz? Peque, para você ver como que a ausência da manifestação do Senhor, ela se faz tão palpável nas nossas vidas, que nós vamos levando uma vida sem a graça. A palavra de Deus lá em Isaías diz que quem é que contendeu com Deus e teve paz? Por quê, amados? Porque é exatamente isso que o pecado faz conosco. Mas eu quero começar aqui falando a respeito de algo que fala aqui nesse versículo. Põe-me como um selo. O que é um selo? Lá em Efésios fala o que é o selo. É o selo do Espírito Santo. Nós somos selados com uma promessa. Com a promessa que Jesus viria nos buscar. E se ele vem nos buscar e coloca um selo, ele está falando, vocês são minha propriedade, algo marcado. Vocês têm um lugar para chegar, vocês têm um destino. E o Espírito Santo nos marcou. Ele é o selo de Deus em nossas vidas. Por isso nós podemos almejar ao céu, porque o Espírito Santo, que é do céu, já está dentro de nós. Ele é o selo, ele é a garantia da promessa que foi feita. Eu coloquei algo que é meu dentro de vocês, e esse algo que é meu, quando o som da trombeta vier, vocês subirão comigo. Vocês estarão comigo, porque vocês são minha propriedade. O Espírito Santo, ele é a marca de que fomos comprados, aleluia, pelo nosso Deus. Então ele fala: põe-me como um selo no teu braço, põe-me como um selo sobre o teu coração. Aí ele começa a declarar a força e o poder do amor. E aqui ele fala assim, ó, aqui, né, no meu estudo eu dei uma mudada um pouquinho e coloquei as águas, a transitoriedade do pecado, ele tem dia e hora para terminar. Ele é passageiro, ele foi vencido. Olha, duas realidades de Deus para você e eu. Temos um exercício de assumirmos isso em oração, em clamor diante de Deus. Eu quero essa realidade para mim. Eu quero assumir que eu sou selada pelo teu Espírito. Eu não vou ficar para trás. Eu vou ouvir o toque da trombeta. Eu sei que eu tenho Deus na terra, como diz a palavra de Deus lá em Efésios mesmo. Tendo Deus no mundo, eu tenho Deus no mundo, eu estou no mundo, mas eu não sou mais do mundo. E eu sei que quando ele vier, quando ele tocar a trombeta, eu vou ouvir. Então eu preciso assumir isso. Porque eu falei, assuma a transitoriedade do pecado, porque o pecado, quando ele estiver, o Senhor estiver tocando a trombeta e nós o ouvirmos, o pecado verdadeiramente nunca mais poderá se envolver conosco, mexer conosco, tratar conosco, lidar conosco, porque nós o teremos vencido. Aleluia! Nós precisamos assumir isso. E é essa transitoriedade, essas águas malignas que vêm sobre as nossas emoções, sobre o nosso pensamento, sobre as estruturas de raciocínio, que vêm sobre as nossas decisões, essas muitas águas que vêm para apagar e afogar esse amor, que vêm para nos manter nos lugares infernais, porque esses rios aqui, de você olhar no hebraico, no original, está falando a respeito de rios subterrâneos, está falando das águas de morte infernais. O Senhor está falando, essas muitas águas não podem afogar o amor, porque Jesus foi lá, visitou essas águas infernais e venceu. É isso que Deus está falando para nós. Nós precisamos começar a assumir as realidades espirituais que a Bíblia tem falado. O que a Bíblia diz e é para nós. Só que se nós não conhecermos as realidades espirituais que são para nós, nós não iremos viver a vida plena que Jesus deixou. O que é uma vida plena? É uma vida em paz por dentro. É uma vida cheia de alegria, em primeiro lugar, por dentro. Não é uma alegria passageira de ir no baile, de uma festa, se divertir, brincar, tomar uma bebida e ficar alegre, e chegar em casa e ficar vazio. Não é isso de um ajuntamento, ir no campo de futebol. Não, amados, não é disso que Deus está falando. O seu time hoje ser campeão, e amanhã você não tem motivo de dar risada porque foi ontem a vitória do time. Não estou falando para você não torcer, possa torcer, não tem problema. Mas o que eu estou falando é que a nossa alegria, ela não é passageira. O Senhor está falando tanto daquilo que é o pecado, como aquilo que o mundo pode oferecer. Tudo isso é passageiro, porque o mundo passa e a sua concupiscência também passa. Lá em 1 João está escrito isso. O Senhor está falando para nós, o que eu tenho para oferecer para vocês, ele é eterno. E eu quero que vocês assumam aquilo que a minha palavra fala, que eu dou para vocês. E eu dou paz com abundância. E a paz que eu dou, ninguém pode tirar. O adversário pode até tentar roubar, mas se nós assumirmos as realidades do Senhor, aquelas que operam a nosso favor, o adversário nada poderá fazer contra nós. Aí, amados, o Senhor colocou assim, o meu espírito, ele começa em Adão,
e acaba em Cristo, em sua morte e ressurreição. Você pode começar um Adão, mas você tem que terminar como Cristo. Você pode ter sido um imitador de Adão na sua vida por conta da natureza que você e eu tínhamos, mas nós podemos terminar como imitadores da natureza do Cristo vivo dentro de nós. É isso que Deus está falando. Adão tem tempo para terminar dentro de você. A partir do momento que eu e você assumimos a cruz de Cristo, a cruz que recebeu o Cristo e que matou o nosso pecado, amados, nós podemos ser parecidos com Ele, assumir aquilo que Ele deu para nós e vivermos uma vida vitoriosa. Nós podemos pôr fim em Adão ali. Jesus é o Espírito vivificante, o qual fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele é o Espírito vivificante. Ele é o último Adão, ou seja, aquela raça pecaminosa, maligna, foi encravada na cruz do Calvário. Agora nasce o segundo homem. Quem é o segundo homem? Perfeito, cheio de glória, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de amor, para revestir as nossas vidas, a minha vida e a tua vida, e para dar um destino agora. Agora é o céu. Antes era o inferno, agora é o céu. O Senhor está falando para nós, vocês precisam assumir isso. Tomar a identidade, o senso de propósito, de pertencimento e saber para onde vocês vão e parar de viver a esmo, como se vocês não tivessem quem o tivesse comprado. Vocês têm quem os comprou e comprou com preço caro. Como diz a palavra de Deus lá em Pedro, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. E na sua caminhada até a cruz foi sendo derramado, ele nos comprou, ele foi pagando as dívidas, os escritos de dívida, ele foi pagando um a um. E ele nos comprou, pôs um selo agora, e nós não podemos mais andar cabisbaixo como se fôssemos comuns, nós não somos comuns. Nós somos celestiais ou celestianos. Nós temos uma vida para desfrutar, e é aqui na terra, mas é a vida de Deus no mundo, não é do mundo. O lugar no qual nós estamos vivendo é um mundo, mas nós não somos mais desse mundo. O Senhor nos resgatou desse lugar e colocou as nossas vidas assentadas nas regiões celestiais juntamente com Cristo. E é desse lugar que governamos, é desse lugar que vem a regência da nossa alma. E aí não andamos mais doutrinados por aquilo que o adversário quer, a nova era quer, as manifestações daquilo que as pessoas têm falado querem. As muitas doutrinações que têm vindo para nos tirar da firmeza e do propósito do Cristo vivo. Nós estamos passando a momentos terríveis de humanidade, da humanidade, onde o adversário tem usado todos os seus bombardeios para nos tirar do firme fundamento que é Cristo. Temos sido achincalhados, temos sido provocados, dia após dia. Temos visto o adversário se insidiar no nosso meio de muitas e muitas maneiras, às vezes com coisas pequenas, sutis, mas às vezes com coisas grandes, assintosas, que vêm para trazer verdadeiramente um engano sobre as nossas vidas, para que nós fiquemos presos. Mas o Senhor está falando, assuma a condição ao qual eu te pus. Você tem uma condição de filho. Qual é a tua condição e a minha condição? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. E nós precisamos assumir isso. Depois, dentro disso que o Senhor falou, ele falou a respeito que há uma paixão nele. Essa palavra ciúmes, essa palavra brasa, essa palavra labareda, são todas palavras fortes. É como se nós tivéssemos um Deus furioso lutando por nós. Imagine, amados, alguém muito apaixonado pela noiva, por aquela esposa que se casou e de repente ela corre risco. E você vê ali um marido, um noivo desesperado para trazer verdadeiramente salvação àquela que está em risco e em perigo. O seu amor é mais forte que a morte. A palavra de Deus está dizendo aqui em Cantares. Essas brasas, elas são como labaredas, como relâmpagos, como algo reluzente, amados. Então, imagine um relâmpago se manifestando para trazer livramento a alguém. É disso que Deus está falando. Eu sou teu Deus e eu me manifesto, inclusive como relâmpago, se precisar. Eu intercedo por você. Essa palavra, numa outra tradução, ela tem esse poder também de ser intercedeu com relâmpagos. Ou seja, ele intercedeu com a sua luz, ele relampejou, ele iluminou, ele trouxe luz àquilo que era trevas, e ele falou: venha para cá, venha para a minha luz, e nós precisamos assumir isso. O que acontece com a igreja é que a igreja pensa que a Bíblia é um conto de fadas. História da carochinha. Quando Deus fala, ele abriu o mar, foi no tempo de Moisés. Não, foi no tempo de Moisés e é no teu tempo. Quantos mares, quanta tribulação, quantas águas de morte têm se levantado contra nós, e nós nos esquecemos disso.
de usar a autoridade que é o cajado, o mesmo poder no cajado de Moisés é o mesmo poder que está operando a meu favor e ao teu favor. E por que estamos tão tímidos? Porque não conhecemos o nosso Deus. Porque, como disse no começo, lá de Daniel, o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Qual é a proeza que o Senhor te chamou para fazer? E o adversário tem falado para você: ah, nem entra que você não vai conseguir. E nós deveríamos olhar para a cara dele e falar: bem, eu não vou conseguir, mas o meu Deus, ele está em mim e ele, através de mim, vai conseguir. Eu assumo aquilo que ele me mandou fazer. Amados, não quer dizer que não tenhamos fraqueza. Às vezes vamos passar por guerras que nós vamos passar nessas guerras de joelho, nos humilhando na presença de Deus. Mas é diante de Deus, diante do adversário, nosso rosto estará reluzente, porque ele vai despedir as suas brasas a nosso favor, porque ele é poderoso para nos modificar por dentro, e ainda que a nossa aparência seja de fragilidade, mas diante do nosso adversário, ele vai rugir dentro de nós. Há um tempo atrás chegou um vídeo de um ursinho que estava numa cachoeira e vinha vindo um tipo de um leopardo, um lince, um animal que ela era, seria, o ursinho seria o braço principal ali, e ela vinha chegando, aquele bicho vinha chegando, chegando, e o ursinho não ia ter jeito, porque a água estava levando ele assim para aquele lugar, e ela estava só esperando, chegava a salivar. Era tão terrível, tão terrível. Ei, Mahandai, Ekai. E aquele ursinho, amados, quando ele viu que ele estava encurralado nas mãos daquele bicho, ele pegou e deu um grito muito forte. Ele tentou fazer o som como se fosse para espantar aquele bicho dentro da fraqueza dele. Amados, e foi tão interessante que puseram o grito, eu não sei o nome que fala daquilo que o urro, né? Vamos colocar assim, um urro daquela ursa. A mãe estava mais ao longe um pouquinho e ela fez aquele barulho e juntou com a voz do filho e aquele bicho que estava para comer o ursinho, ó, foi embora. Às vezes você e eu estamos precisando que o Senhor se aproxime mais, nós permitamos que o Senhor se aproxime mais, para que o som da nossa voz entre na frequência da voz de Deus, e quando nós falarmos alguma coisa, isso aconteça e o adversário seja dissipado, seja espantado, seja vencido. Deus está chamando a sua igreja, para crer no seu amor. Você entende o que eu estou falando? Nós muitas vezes estamos afastados de Deus porque estamos olhando para Deus com a ótica de que Deus é injusto. Ah, mas é porque eu sofri muito. Amados, ei, Jesus Cristo sofreu muito e ele venceu. E esta vitória é para mim e para você. Ele não foi vitorioso para mostrar como eu sou poderoso. Não, ele veio, morreu, ele andou na terra, ele manifestou-se na carne, andou em toda a terra, foi morrer, morte de cruz, depois foi ressuscitado. Tudo isso para entregar o poder que ele tem, que ele conquistou, que ele reconquistou, depositar tudo para as nossas vidas. A palavra de Deus, como eu estava dizendo, nós precisamos entender quais são as realidades que o Senhor tem para nós. E Ele está esperando uma igreja que assuma a identidade que o Senhor deu. Então, aquilo que Ele fala que nós somos, nós precisamos encaixar isso na nossa vida de maneira poderosa, assumindo a autoridade, como eu estava dizendo, a autoridade que Deus deu para Moisés, para ele fazer os prodígios que ele fez, elas ainda estão disponíveis para nós. Nós precisamos pegar essa autoridade e usar verdadeiramente. Agora, por que não usamos? Porque não conhecemos a Deus. Porque não nos entregamos a Deus numa intimidade de confiança. Quantas pessoas estão vendo a Deus diante de uma, como que eu posso dizer, num entendimento em que Deus é injusto? Mas eu quero dizer que era isso que eu estava falando, que a injustiça, quando ela chega a nós precisamos entender que ela tem propósito. Deus jamais ele permite uma injustiça na tua vida e na minha vida sem ter um propósito. Me lembro que esses dias eu estava vendo uma pregação a respeito de Agar. E o rapaz ele trouxe de uma maneira tão maravilhosa de podermos entrar na presença de Deus e falar: Senhor, isso foi injustiça. E na minha vida eu tenho um testemunho maravilhoso sobre isso, que eu acabei de ouvir a pregação a respeito da injustiça. O Senhor estava falando ali, eu falei: Senhor, eu verdadeiramente, eu tenho dentro do meu coração, eu tenho que isso é injusto. O que eu passei nessa situação aqui foi muito injusto, mas eu quero abrir mão desse senso de justiça, porque eu gostaria que a pessoa ou as pessoas que fizeram isso reconhecessem que fizeram. Parecia assim, é meu direito.
Meu direito, que reconheça que fizeram errado. É meu direito, mas ainda não reconhecem, ainda não sabem, ainda estão cegos para a gravidade do que fizeram. E aí, qual foi a minha surpresa? Que dentro dessa pregação, o rapaz falou: abre mão daquilo que você espera da vida das pessoas. Que você acha que as pessoas têm que ter algo aí em relação à sua vida. Abre a mão, porque sabe, Deus, ele está trabalhando em você e ele levou você para ser tratado nas mãos dele. Ele tirou você daquele ambiente, não percebe? Que Deus tirou você daquele ambiente. E eu fiquei tão maravilhada de ver que verdadeiramente Deus me tirou de um ambiente, e ainda que aquilo tudo fosse injusto, Deus foi lidar comigo no particular, pessoalmente, face a face comigo, como tem feito com você, tantas e tantas vezes. E nós continuamos segurando aquele pacote, não, mas foi injusto, foi injusto. Eu queria que fulano, Beltrano e Beltrano reconhecessem. E aí, quando ele veio falando essa parte toda, falando do objetivo de Deus, verdadeiramente, amados, eu fui até a minha cama, que é o meu lugar, eu já falei que é a oração do desespero, dobrei meu joelho e fiz a minha oração do desespero. Falei, Senhor, abro mão, não quero mais, não quero mais ficar com essa palavra. Ah, fala que você reconhece. Fala, Senhor, viu fulano para falar que reconhece? Ô, Senhor, faz algo. Não quero mais, Senhor, tá tudo bem. O Senhor tinha um propósito nisso, já me convenceu. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer. Muitas águas não podem apagar o amor dele. Os seus pés não ficarão mais nesse lugar desse rio de água subterrânea, como eu li aqui, correntes subterrâneas, não ficarão mais presos àquilo que o inferno preparou para você, não ficarão mais presos. Abre mão, e foi tão maravilhoso que na mesma tarde eu recebi a notícia a respeito de como a pessoa tinha me visto durante todo o processo. E aquilo só confirmou o que o meu coração tinha colocado, acabado de colocar aos pés do Senhor. Senhor, eu não quero mais. Aí, quando eu não queria mais, houve o reconhecimento, porque Deus, ele é tremendo. Ele quer nos dar esse poder. Só que enquanto eu estava dessa maneira, eu me achegava a Deus, amado, de maneira raspando ainda, de maneira onde aquilo que Deus estava procurando falar comigo parecia que ainda era injusto, porque naquela injustiça que eu colocava na vida daquela pessoa, daquelas pessoas, eu também estava colocando como se Deus fosse injusto e não tivesse visto o que foi feito. Então, naquilo que eu fui ouvindo, ele falou: Deus viu, lugar onde Deus ouve, que ele estava pregando a respeito de Agar. Então, amados, nós precisamos permitir que o Senhor nos leve a esses lugares onde nós vamos assumindo aquilo que Ele nos deu. Veja, amados, coloquei selo, que é a propriedade. Coloquei a respeito de que o pecado é passageiro. Coloquei a respeito de que começou em Adão, mas acabou em Cristo, o segundo homem. Aleluia, aquele que foi recriado. Aliás, aquele que foi criado, foi ressuscitado, vamos colocar assim, dentre os mortos. Coloquei a respeito das brasas, que são relâmpagos, são poderes sobrenaturais do nosso Deus para vir nos livrar. Coloquei aqui também a respeito das correntes que são subterrâneas e querem segurar os nossos pés. Às vezes o nosso espírito está lá nas regiões celestiais, mas os nossos pés estão presos no inframundo, nas coisas infernais, porque os nossos sentimentos ficaram cativos ali naquele lugar, nas águas de morte. Falei a respeito que esses rios não podem afogar esse amor. Ele pode tentar submergir esse amor, mas esse amor ressurge. E eu quero te dizer a última coisa, amados, as duas últimas coisas, que esse amor é um fogo líquido. Como assim um fogo líquido? Porque ele entra. Já reparou que a água entra em todos os lugares? Se ela tiver uma frestinha, ela entra. E esse amor, amados, por ser um fogo, ele vai entrar em todas as barreiras. E por ser líquido, ele vai entrar naquelas frestinhas do nosso próprio espírito, da nossa própria alma, do nosso corpo. E ele vai fazer aquilo que apraz a palavra de Deus, que é liberada sobre nós fazer. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, o Senhor ele vai trazer para nós a manifestação desse amor, mas nós precisamos ser recipientes desse amor, sem nenhuma reserva de domínio. Pode ser do jeito que for, Senhor. Pode fazer o que preciso for. Hoje eu preciso estar completamente em tuas mãos. Chama decisão esse hino da Ludmilla Ferber. Nós precisamos fazer uma entrega um pouco mais profunda.
e confiarmos que Ele está trabalhando para que a tristeza saia do nosso semblante e a preocupação do nosso coração, porque nós temos dono. Assuma que você tem dono. Aleluia. E aí depois, essa é a última parte, nós assumirmos a voz das muitas águas. Aqui estão falando que esses rios aqui não podem afogar o amor de Cristo. Sabe por quê, amados? Aqui agora eu vou colocar o Senhor como som das muitas águas. Ele, dentro da frequência da sua própria voz, ele vai liberando. Ele vai liberando contra as águas de morte. Ele vai liberando o som da voz dele. E essas muitas águas que vinham para nos cercar, para nos matar, para nos colocar em redomas, em lugares de cativeiro. Essas muitas águas, a voz das muitas águas, ela começa a entrar nesses lugares, ela começa a falar com esses lugares. E se nós dermos crédito, essas frequências de morte serão silenciadas, porque ele está falando. E ele vai falar mais alto do que cada uma dessas vozes. Aleluia. Quais são as vozes hoje? E essa voz das muitas águas, amado, o Senhor me deu um ensino a respeito de livros. E hoje eu fui fazer uma intercessão a respeito de livros. E se você sabia, não sei se você sabia, mas eu aprendi, amados, que existem vários livros na Bíblia. Existe livro dos pecados da mocidade, livro de palavras, livro das lamentações, livro de lágrimas, livro de obras de iniquidade, livro de rebeldes e mentirosos, livro dos que roubam, que juram falsamente, livro do coração, dos pecados que estão no nosso coração, livros dos quais foram riscados os nomes, livros escritos pelo dedo de Deus e o livro da sentença. E existem outros que eu não coloquei aqui, porque não era pertinente aquilo que eu ia fazer em intercessão. Mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor está falando que toda a acusação, esses 11 livros são os livros que denunciam a pecaminosidade. Mas há dois livros que eu quero falar para você. Existe um livro no Salmo 149 que vai falar a respeito que há um escrito de sentença contra o nosso adversário. É desse que eu estou falando que nós temos que tomar posse. Esses aqui que eu falei, os 11 que eu falei aqui, eles são transitórios. Todos eles têm começo e têm fim. Porque se nós usarmos aquilo que Deus nos deu, nós podemos tirar todas as legalidades que o adversário tem contra nós e nós pegarmos isso e colocarmos na cruz do Calvário e recebermos a ressurreição e estarmos verdadeiramente cobertos com o sangue de Jesus em ressurreição e vida e caminharmos, avançarmos a nova vida que ele nos deu. Dentro de uma mentalidade que o adversário quer colocar para nós como caída, o Senhor vai falar: você tem uma nova mentalidade, assuma. É isso que Deus está falando. Porque às vezes nós estamos lá, ó dia, ó céu, ó dor, e tudo isso é realidade na sua vida. Eu não estou falando que é mentira. Eu só estou falando para você que é uma realidade que precisa ser sobrepujada, porque há poder em você e em mim para isso. Eu não estou falando que você está se fazendo de vítima. Eu estou falando para você que você precisa vencer aquilo que quer se levantar dentro de você e falar: fique aí. Não manifeste nada, porque olha o quanto você já sofreu. Continua no sofrimento. Isso é mentira. Satanás, ele está querendo te enganar. E Deus tem te levantado para falar para o adversário: existe um escrito da tua sentença e eu estou tomando posse hoje. Aleluia. E existe um outro livro, Salmo 139, que fala a respeito do livro da nossa concepção e dos dias em que passamos no ventre da nossa mãe. E o Senhor vai falar que todos os nossos dias estavam escritos naquele livro. E nós precisamos começar a chamar à existência esse livro que a mão de Deus escreveu para nós. Esse livro que Deus determinou para nós. Às vezes nós estamos perdidos na terra e falamos: Senhor, eu estou cansado, não sei para onde vou, não sei o que eu vou fazer. E Deus vai falar: comece a invocar os meus propósitos eternos. Comece a chamar sobre a sua vida o que eu tenho para você, porque eu vou te desligar desses lugares a respeito de tempos, onde você está subjugada por aquilo que o adversário preparou para você como agenda. Eu tenho uma outra agenda para você. E se você invocar o meu poder, eu vou liberar a agenda do céu, a agenda que eu planejei para você. Ah, mas eu já estou com 60 anos, não é? Não vou mais viver, não. O Senhor vai remir o tempo. Efésios capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 4. Mas em Efésios está escrito que remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que é essa palavra remir no grego? Remir quer dizer alguém foi lá que tem poder de pagar o resgate e resgatar o teu tempo. É disso que Deus está falando, pois estamos falando da transitoriedade do pecado. A transitoriedade desse pecado, ela tem tempo para terminar. E quando nós permitimos que a eternidade de Deus entre no tempo, ele vai redimindo esse tempo. E aquilo que era para nós vivermos, o Senhor vai acelerar e colocar nas nossas mãos. Você pode crer nisso? Parece loucura, mas não é. Porque, em verdade, a palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem. E nós precisamos entrar na loucura de Deus.
que é mais sábia que a sabedoria dos homens. Porque, amados, não entramos na loucura de Deus, porque ainda não o conhecemos. Mas quando começarmos a confiar nele, nós nos entregaremos, nós nos jogaremos para trás. Falamos, tá bom, Senhor, me lança nos teus braços. E ele vai fazer algo tão tremendo a nosso favor, amados. Nós provaremos o poder de Deus. Vamos provar que Deus está se manifestando nas coisas pequenas, nas coisas poderosas, que nós olhamos para a nossa vida e falamos, não, para mim não é possível. Tenho vivido a experiência, amado, de dia após dia, Deus me dar direção para coisas simples do teu dia a dia e do meu dia a dia, porque o Senhor está me ensinando a decidir, porque antes eu não decidia muita coisa, sempre era, você que sabe, a irmãzinha que sabe, o fulano é que sabe. E sabe por que eu falava isso? Porque eu não queria o peso da responsabilidade da minha própria decisão. Entenda isso que eu estou falando para você. Às vezes nós andamos a nossa vida falando, ai, tudo bem, você que sabe. Sabe por quê? Porque temos medo de decidir. E a consequência da nossa decisão bater na nossa porta. Mas o Senhor está falando, estou te levando para um novo nível de maturidade. Eu me manifestava dessa maneira, mas dentro da tua personalidade, o que se manifesta assim? E estamos fugindo da responsabilidade das nossas escolhas. Eu fugia através de não escolher. E você? Qual é aquilo que o adversário tem usado de desculpa para você e eu não nos posicionarmos? Eu reconheço a minha. E eu estou te dando aqui como exemplo, não porque sou melhor que você em reconhecer, mas porque chegou o momento de Deus tirar as escamas dos meus olhos e eu pude falar, sim, é verdade, Senhor. Verdadeiramente é isso. Então, amados, o Senhor está tratando conosco e nos ensinando todas essas coisas. E Ele quer que você pegue a transitoriedade do pecado e encrave na cruz do Calvário. Sabe para quê? Sabe para que Ele quer isso? Para que você caminhe na vida como inocente diante dEle. Diante dos olhos dEle e diante dos teus próprios olhos. Consciência sarada, consciência limpa, em paz, no descanso de Deus, porque é isso que Deus nos chamou para termos descanso. Descanso em paz com Ele. Por que nós vamos ter paz? Porque nós estamos assumindo a inocência daquele que pagou o preço do nosso pecado. Nós vamos assumir junto com ele. Jesus falou: eu paguei o preço do pecado, então eu sou inocente. Alguém pagou o preço por nós. Mas eu pequei, pastora. E agora? E agora você vai entrar na inocência de Jesus Cristo, porque ela já foi derramada para mim e para você desde a fundação do mundo. Ela continua disponível. O sangue de Jesus não perdeu o efeito. Pastora, mas eu fiz errado, eu pequei, eu isso, eu aquilo. Vá para a inocência do Cordeiro e deixe ele te levantar novamente. Como leão, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor te levantará em todas elas. Nossa, mas aí vai ficar muito fácil, né? Eu pego e Deus me levanta, eu pego e Deus me levanta. Eu não estou falando de libertinagem. Eu estou falando que você está firme num propósito de sair de lugares de cativeiro e você escorrega. O Senhor está tratando com você. Então não ponha cobrança daquilo que Deus não está te cobrando. Coloque fé no lugar. Esses dias eu estava conversando com uma moça muito maravilhosa na presença de Deus. Estava falando com ela e ela falou assim: eu jogo tudo fora do que eu produzo, porque eu me dispus. Amados, eu ouvi esses dias e talvez seja pertinente eu compartilhar. A apóstola Valnice estava falando a respeito que ela colocou por falta de senso de paternidade, ela falou que ela colocava níveis de coisas muito impossíveis para ela alcançar, para que ela pudesse ser aceita por Deus. E ela falou, irmãos, e teve um dia que eu estava fazendo o meu trabalho diante de Deus, o Senhor falou para ela, Valnice, por que você coloca coisas tão altas para você alcançar? Eu já te aceitei. Às vezes, amados, nós colocamos um padrão tão alto, tão alto, tão alto na nossa vida de trabalho, de santidade, de busca de coisas. E a raiz disso tudo é a ausência da paternidade do pai. É a ausência daquele senso de pertencimento. Eu vou fazer alguma coisa para alguém me aceitar. Você não precisa fazer mais nada. Porque aqui no finalzinho fala assim, ó, do 7, Cantares 8, 7. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. É bem aquilo que aquele menino canta, o Alessandro Vilas Boas canta. E se eu tentasse comprar esse amor, ele não valeria de nada. E se eu quisesse fazer alguma coisa por esse amor, ele não valeria de nada o que eu fizesse, porque amor não se ganha, não se compra, perdão, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. É disso que Deus está falando. Receba o amor de Deus de graça hoje. Assuma as realidades espirituais sem culpa. Porque o adversário, às vezes, ele até permite, não é? Por conta da nossa estrutura de pensamento,
Ele até permite que venhamos a receber a, o amor de Deus, mas ainda há culpa. Ainda há culpa. Ainda queremos dar um jeitinho para pagar o preço da culpa. Jesus já pagou o preço da sua culpa e da minha culpa. Seja livre. Seja livre nele. Entregue-se a ele e descanse nele. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é aquele que vive e reina para sempre. Ele é o nosso Deus. Hoje eu gostaria que você fizesse uma oração assumindo essas realidades que eu citei aqui. Devem dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 realidades diferentes. Fora aquelas que o Senhor foi dando durante a pregação, palavra. Essas aqui estão listadas. Gaste tempo com o Senhor e fala, Senhor, eu quero assumir isso que o Senhor está me dando hoje. Eu quero assumir aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos hoje, no meu ouvido hoje, no meu coração hoje, no meu espírito hoje. Eu quero assumir. E deixe o Espírito Santo fazer, não é você. Não fique lá preocupando, se preocupando em dar o fruto. Só clame pela seiva viva. Fale para ele, Espírito Santo, se o Senhor vier, eu não vou fazer. É mais fácil nós nos humilharmos diante dele. Esse é o fácil, o certo e o vivo para Deus de fazermos, do que nós entrarmos pelo espírito da religiosidade e ficarmos nos massacrando para tentar produzir algo que só o Espírito Santo pode dar e fazer em nós, porque sem ele nada poderemos fazer. A tua parte é nós descansarmos no amor de Deus. A minha parte é descansar no amor de Deus. Então é isso que Deus está te chamando e me chamando para fazer. Peça e descanse. Peça e descanse. Fale com ele e descanse. E daqui a pouquinho você vai ver, quando você ia lançar a mão em algo, ele vai falar, não, filha, isso não. Aí você fala, Senhor, mas eu estou querendo tanto. Ele vai falar, não, filha, põe nas minhas mãos. E nós vamos novamente a ele, nós vamos ver aquele desejo sendo tirado de nós, dia após dia, dia após dia. Eu tenho experiência para falar nisso, amados, por conta daquilo que eu vi na minha alimentação. Era tão difícil, amados. Eu vivia debaixo do autocontrole. Eu queria controlar a minha alimentação. E quantas vezes me senti frustrada, porque eu estava com o peso da lei sobre os meus ombros. Mas você hoje pode lançar o peso da lei fora, porque você já é nova criatura e você vive pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito da vida, ela vive em mim. O Espírito da vida vive em mim. Ele já mudou o meu coração. O meu coração tem escrito nas tábuas do meu coração os mandamentos do meu Deus. E se eu dou lugar àquele que vive dentro do meu coração, que é o Espírito Santo de Deus, ele produz a realidade em mim. Eu não vou me esforçar pelo espírito da religião, que quer produzir as obras de fariseu em mim, mas eu vou dobrar o meu joelho, ou eu vou ficar em pé e vou levantar as mãos ao céu e falar: eu preciso, se o Senhor não fizer. Sempre, amado, saiba que é o caminho da humilhação. Sempre é o caminho da humilhação, que dilata os tubos da graça dentro de nós. Nós não temos outra saída a não ser a humilhação. Porque o Senhor fala que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, às vezes, estamos com a boa intenção de resolvermos aquilo. Não, eu quero resolver esse pecado, eu quero resolver tal coisa. Só que, ao invés de irmos para a graça de Deus, nós vamos para a força do nosso braço e saímos tão frustrados, tão entristecidos, cansados. Meu Deus, que cansaço! Mas quando nós entramos na presença de Deus e falamos, Senhor, mais uma vez eu estou aqui, porque eu não posso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai vendo a nossa fraqueza e ele vai nos enchendo de poder. Amém? Assuma que a tua fraqueza é transitória. Assuma que tudo aquilo que o adversário faz, todos os percalços, todas as perseguições, tudo aquilo que ele vem com a armadilha, tudo isso é transitório. Mas o amor de Deus jamais acaba, jamais falha, e ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar, vamos tomar nossa Santa Ceia. Se você preparou a tua Santa Ceia, pegue aí na sua mão e fale com o Pai. Esteja falando com Ele. Fala, Senhor, eu aprendi que eu preciso assumir as realidades daquilo que Tu me dizes. E eu só posso assumir pelo Teu Espírito. A minha mente não consegue alcançar, porque a mente, amados, está na alma. Mas existe uma mente do Espírito, que está no nosso Espírito. E essa mente é que precisa ser trocada. Ela precisa ser renovada. Então é algo espiritual que só o Espírito Santo pode fazer, entende? Vamos lá? Pegue a sua Santa Ceia e fale, Senhor, há uma ressurreição nesse pão, há uma ressurreição nesse vinho. Quando eles se juntam dentro de mim, explode a vida de Deus dentro de mim. E é isso que eu preciso, uma vida forte, a vida jubilosa, a vida poderosa, a vida santa do meu Deus dentro de mim.
É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Manifesta-te, eu assumo. Amém? Pegue a sua Santa Ceia, fale com o Pai. Fale para ele, Senhor, me perdoa o tempo que eu vivi na força do meu braço, na religião. Me perdoa, papai, mas eu estou aqui, perto de ti. E eu estou te pedindo, convence-me, convence-me dos meus próprios pecados, das minhas transgressões. Convence-me, Senhor, das iniquidades, mas eu estou aqui. E o Senhor vai me mudar por completo. E é o Senhor que vai fazer isso. Essa obra é tua, não é minha. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Papai, nós estamos aqui, apresentamos esses elementos, crendo que o Senhor está operando e agindo tão poderosamente nas nossas vidas, Pai. Cremos, ó Rei da Glória, que o teu falar, o teu mover, o teu agir é por nós, papai. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu mover esteja aqui. Une esses elementos dentro de nós. Perdoa, papai, pelo tempo que andamos tão distantes de ti. Ao invés de assumirmos aquilo que era a tua vontade, a tua palavra, o teu amor ardente, furioso a nosso favor, nós assumimos, ó Rei da Glória, aquilo que também é ardente e é furioso, mas vem para a nossa destruição, que são as mentiras do nosso adversário, Pai. Nós queremos substituí-las pela verdade do teu amor por nós. Cura cativeiros, Pai. Cura, Senhor. Cura feridas, Pai. Tira, aliás, desses lugares de cativeiro, papai. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos cear, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. As muitas águas não podem apagar esse amor, amém? Então vamos orar para nós encerrarmos. Em nome de Jesus, papai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa graça que tu tens colocado sobre nós. As muitas águas não podem afogar esse amor. Venha a ser esse fogo dentro de mim, venha a ser a chama em meu coração, como diz esse cântico, Pai. Tu não desistirás até que tu tenhas tudo, Senhor. Até que tu tenhas tudo de nós, Pai. Tu és um missionário incansável, teu amor é furioso, ele vem como labareda de fogo, Pai, para nos purificar, Deus, para nos chamar mais e mais para os teus braços de amor. Tu és contra os nossos adversários, papai, e queremos nos entregar ao poder desse amor. Papai, muito obrigada, porque agora, Senhor, sabemos que somos amadas. Pai querido, não ficamos pensando mais dentro da nossa mente, será que Deus me ama? Ou simplesmente lá no fundo, no oculto, às vezes nem temos muita consciência disso. Estamos correndo tanto na nossa vida, porque ainda não cremos no teu amor, como tu queres. Pai querido, agora nós sabemos que tu nos amas, Pai. Tu nos amas, Senhor. Nos ajuda a viver isso. E vai quebrando a força da orfandade do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigada. Até a próxima, até quarta-feira. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.